Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao desafio de leitura Tempo de Romper. Durante os próximos 12 dias, estaremos mergulhando juntos nas páginas do livro Bom Dia, Espírito Santo, de Benihim. Uma jornada de intimidade, sensibilidade espiritual e transformação profunda. Este não é apenas um momento de leitura, é um convite para desacelerar, ouvir a voz de Deus e permitir que o Espírito Santo aqueça novamente o seu coração. A cada capítulo, abra sua mente, prepare seu espírito e permita-se viver uma experiência de fé, presença e renovação. Que este tempo marque um novo começo em sua caminhada com Deus. Agora, respire fundo, silencie as distrações e vamos iniciar a leitura do capítulo de hoje. Desafio de leitura, Tempo de Romper, dia 1 de 12. Capítulo 1. Será que posso conhecê-lo de verdade? Faltavam 3 dias para o Natal de 1973. O sol começava a nascer naquela manhã fria e nevoenta de Toronto. De repente, ele chegou. O Espírito Santo entrou em meu quarto. Sua presença era tão real para mim naquela manhã quanto o livro que você tem agora nas mãos. Nas 8 horas que se seguiram, eu tive uma experiência incrível com o Espírito Santo. Ele mudou o curso de minha vida. Lágrimas de assombro e alegria escorreram pelo meu rosto enquanto abria as Escrituras, e ele foi dando as respostas às minhas perguntas. Meu quarto parecia ter subido para o hemisfério dos céus, e eu queria ficar ali para sempre. Tinha acabado de fazer 21 anos, e essa visita foi o melhor presente de aniversário ou de Natal que já havia recebido. Meus pais se achavam bem perto, no fim do corredor. Eles jamais poderiam compreender o que estava acontecendo com o seu bem. De fato, se soubessem o que ocorria comigo, essa seria a gota d'água que faltava para acabar definitivamente com o que restava da harmonia em nossa família. Durante quase 2 anos, desde o dia em que entreguei minha vida a Jesus, não houve mais praticamente comunicação entre eu e meus pais. Uma situação medonha. Como filho de um imigrante israelita, eu fui humilhado. A família, ao quebrar a tradição, coisa alguma em minha vida tivera um efeito tão devastador. Em meu quarto, porém, tudo era alegria pura, algo indizível, cheio de glória. Se alguém me dissesse apenas 48 horas antes o que me esperava, eu sem dúvida responderia: isso está fora de cogitação. Mas desde o momento em que o Espírito Santo se tornou vivo em minha vida, ele deixou de ser apenas uma terceira pessoa, distante da Trindade. Era agora real. Tinha uma personalidade. Eu quero então compartilhá-lo neste momento com você. Meu amigo, se você está preparado para começar uma relação pessoal com o Espírito Santo, o que vai superar tudo o que jamais sonhou, continue lendo. Caso contrário, recomendo que feche este livro para sempre. É isso mesmo, feche o livro, porque o que pretendo dizer irá transformar a sua vida espiritual. De repente, vai acontecer com você. Pode ser enquanto esteja lendo, talvez ao orar, ou quando estiver a caminho do trabalho. O Espírito Santo irá responder ao seu convite. Ele vai tornar-se o seu amigo mais íntimo, o seu guia, o seu consolador, seu companheiro de vida. Quando você e ele se encontrarem, você dirá: Beni, quero contar o que o Espírito Santo tem feito em minha vida. Revelado o poder de Deus. Uma noite curta em Pittsburgh. Meu amigo Jim Pointer me pediu para acompanhá-lo numa viagem de ônibus fretado até a cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia.
conhecera Jim, um ministro da Igreja Metodista Livre, na congregação que eu frequentava. O grupo se dirigia para uma reunião de um evangelista que fazia curas, Kathryn Kuhlman. Para ser sincero, eu sabia bem pouco sobre o ministério da senhorita Kuhlman. Tinha assistido a uma entrevista que dera na televisão e ficara desiludido. Achei que falava de um modo engraçado e parecia meio estranho. Não esperava, portanto, muito dela. Mas Jim era meu amigo e não queria decepcioná-lo. No ônibus, eu disse: Jim, você não sabe como foi difícil convencer meu pai a me deixar fazer essa viagem. Depois da minha conversão, meus pais fizeram todo o possível para me impedir de comparecer à igreja. E agora, ao falar da ida a Pittsburgh, eles acharam um absurdo, mas finalmente me deram sua permissão, relutantes. Partimos de Toronto na metade da manhã de quinta-feira. O percurso, que deveria durar 7 horas, foi prolongado por causa de uma tempestade de neve. Só chegamos ao hotel cerca de 1 hora da madrugada. Jim então me disse: Benny, temos de levantar às 5 horas. 5 da manhã? Eu perguntei. Mas por quê? Ele respondeu que teríamos de estar na porta do prédio da reunião às 6 horas para conseguir entrar. Eu não podia crer em meus ouvidos. Quem jamais ouviu falar de ficar exposto ao ar gelado antes do sol nascer para ir à igreja? Jim afirmou, porém, que era exatamente isso que precisávamos fazer. O frio cortava a pele. Levantei-me às 5 e coloquei todos os agasalhos que eu podia encontrar. Botas, luvas, tudo enfim. Eu parecia um esquimó. Chegando a Pittsburgh, igreja presbiteriana, no centro de Pittsburgh, enquanto ainda estava escuro, mas o que me chocou foi verificar que centenas de pessoas haviam chegado antes de nós, e as portas só se abririam dentro de 2 horas. O fato de ser pequeno tinha suas vantagens. Eu comecei a me esgueirar entre as pessoas, chegando cada vez mais perto das portas e arrastando Jim comigo. Havia até pessoas dormindo nos degraus da frente. Uma mulher me disse: eles passaram a noite aqui. Todas as semanas é a mesma coisa. Enquanto permanecia ali esperando, comecei de repente a sentir uma vibração, como se alguém tivesse agarrado meu corpo e começasse a sacudi-lo. Pensei, por um momento, que o ar frio me tivesse feito mal, mas estava vestido com roupas quentes e certamente não sentia muito frio. Um tremor incontrolável, não obstante, tomou conta de mim. Nada parecido acontecera comigo antes, e não parou. Eu fiquei envergonhado demais para contar ao Jim, mas podia sentir meus ossos chacoalhando. Mas senti os meus joelhos e minha boca tremerem. O que está acontecendo comigo? Pensei, será o poder de Deus? Eu não conseguia entender. Correndo pela igreja. A essa altura, as portas iam ser abertas e a multidão começou a empurrar, de tal forma que eu mal podia mover. Mas a vibração do meu corpo, mesmo assim, não cessou. Jim disse: Benny, quando as portas abrirem, corra o mais depressa possível. Por quê? Perguntei. Se não fizer isso, eles vão esmagá-lo. Eles já estiveram ali antes e sabia o que esperar. Eu jamais tivera a ideia de participar de uma corrida para entrar numa igreja, mas era o que estava acontecendo. Quando abriram as portas, eu parti como um atleta olímpico. Passei na frente de todo mundo, velhos, jovens, todos eles. De fato, cheguei à primeira fila e tratei de sentar-me. Um recepcionista me informou que a primeira fila estava reservada. Soube mais tarde que a equipe da senhorita Kuhlman escolhia as pessoas para sentar nesta fileira especial. Ela era tão sensível ao Espírito Santo que não queria o apoio, ou que só queria o apoio em oração de pessoas positivas que ficassem à sua frente. Por ser bastante gago, eu sabia que era inútil
tentar discutir com o recepcionista. A segunda fila já estava lotada, mas Jim e eu encontramos um lugar na terceira. O culto só começaria dali a 1 hora. Tirei o casaco, as luvas e as botas enquanto relaxava. Percebi que tremia mais do que antes. Não conseguia parar. As vibrações percorriam meus braços e pernas, como se estivesse ligado a uma espécie de máquina. A experiência era nova para mim. Para ser sincero, sentia medo. Enquanto o órgão tocava, eu não conseguia pensar em outra coisa além do tremor em meu corpo. Não era uma sensação de doença. Não era como se estivesse pegando um resfriado ou uma virose. Na verdade, quanto mais continuava, tanto mais bela parecia. Era uma sensação invulgar, que não tinha nada de material. Nesse momento, como se saísse do nada, que a Telecuma apareceu. No instante, a atmosfera naquele prédio ficou carregada. Eu não sabia o que esperar. Não senti nada ao meu redor. Nenhuma voz, nenhum coral de seres angelicais, nada. Tudo o que sabia é que estivera tremendo durante 3 horas. Depois disso, quando começaram a cantar, fiz algo que jamais esperei fazer. Fiquei de pé. Minhas mãos se levantaram e as lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto cantávamos "Quão grande és tu". Era como se eu estivesse explodindo. Nunca antes as lágrimas haviam fluído de meus olhos tão rapidamente. Falo de êxtase, que sensação gloriosa. Eu não cantava como normalmente eu costumava fazer na igreja. Cantava com todo o meu ser. E quando cheguei às palavras, "Então minha alma, canta-te, Senhor", eu me coloquei literalmente a cantar com a alma. O Espírito Santo desse hino, ou melhor, o espírito desse hino, me envolveu de tal forma que levei alguns minutos para perceber que não tremia mais. Mas a atmosfera do culto continuou. Pensei que havia sido totalmente arrebatado. Adorava de um lado ou de um modo que jamais fizera antes. Era como se me encontrasse face a face com a verdade pura e espiritual. Quer alguém me sentisse, quer alguém mais sentisse ou não, era o que eu sentia. Deus já tocara a minha vida em minha pouca experiência cristã, mas nunca como Ele estava tocando nesse dia. Como uma onda. Enquanto eu ficava ali, continuando a adorar ao Senhor, abri os olhos para olhar ao redor, porque senti subitamente uma corrente de ar. Não sabia de onde ela vinha. Era leve e lenta como uma brisa. Olhei para os vitrais, mas estavam todos fechados e eram altos demais para permitir a corrente. A brisa estranha que senti era, porém, mais como uma onda, e eu a sentia descer o meu braço e subir pelo outro. Na verdade, tive a sensação de que ela se movimentava. O que estava acontecendo? Teria coragem para contar a alguém o que ocorria? Todos pensariam que tinha perdido o juízo. Por um período de 10 minutos ou mais ou menos, as ondas de vento continuaram a correr sobre mim. Depois senti como se alguém envolvesse o meu corpo com um cobertor quente. Catherine começou a ministrar ao povo, mas eu estava tão perdido no Espírito Santo que isso realmente não importava. O Senhor se achava mais próximo de mim do que nunca antes. Senti que devia falar com o Senhor, mas tudo o que pude murmurar foi: "Jesus querido, tenha misericórdia de mim." Repeti: "Jesus, por favor, tenha misericórdia de mim." Eu me considerava tão indigno. A meu ver, estava na mesma condição de Isaías ao entrar na presença do Senhor. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 6, versículo 5.
A mesma coisa aconteceu quando as pessoas viram a Cristo. Elas imediatamente sentiram sua imundícia, sua necessidade de purificação. Foi isso que ocorreu comigo. Era como se um refletor gigante estivesse focalizado em mim. Tudo o que eu podia ver eram as minhas fraquezas, meus defeitos e meus pecados. Repeti muitas vezes: Jesus amado, tenha misericórdia de mim. Ouvi então uma voz que sabia ser do Senhor. Era muito gentil, mas inconfundível. Ele me disse: minha misericórdia é abundante sobre você. Até essa altura dos acontecimentos, minha vida de oração era a de um cristão comum, normal. Mas agora eu não estava apenas falando com o Senhor. Ele estava falando comigo. Oh, que comunhão esplêndida era aquela! Eu não tinha condição de saber que aquilo que ocorria comigo na terceira fila da primeira igreja presbiteriana em Pittsburgh não passava de um antigozo do que Deus planejara para o futuro. As palavras soavam em meus ouvidos: minha misericórdia é abundante sobre você. Sentei-me chorando e soluçando. Nada havia em minha vida que pudesse comparar-se ao que sentia. Eu estava tão cheio e transformado pelo Espírito Santo que nada mais importava. Não ligava se uma bomba nuclear atingisse Pittsburgh e o mundo inteiro explodisse. Naquele momento, eu sentia o que a palavra descreve tão bem: paz que excede todo entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Jim me falava dos milagres operados nas reuniões da senhorita Kuma, mas eu fazia ou não fazia ideia do que iria testemunhar nas 3 horas seguintes. Pessoas surdas passavam repentinamente a ouvir. Uma mulher levantou-se de sua cadeira de rodas. Foram dados testemunhos de cura de tumores, artrite, enxaquecas e outros. Até mesmo os mais severos críticos reconheceram as curas genuínas que ocorriam nessas reuniões. O culto foi longo, mas o tempo correu célere. Eu jamais tinha sido tão movido e tocado pelo poder de Deus. Qual a razão do choro dela? No decorrer do culto, e enquanto eu orava em silêncio, tudo parou de repente. Pensei: por favor, Senhor, não deixe esta reunião acabar nunca. Levantei os olhos e vi Catherine Kuma escondendo o rosto nas mãos e começando a soluçar. Ela chorou e chorou, tão alto que todo e qualquer ruído cessou. A música deixou de tocar. Os recepcionistas ficaram paralisados em suas posições. Todos os olhos estavam fixos nela. E eu não tinha a menor ideia da razão do choro dela. Nunca vira um ministro fazer isso antes. Por que chorava? Contaram-me mais tarde que ela jamais fizera uma coisa dessas e os membros de sua equipe não esqueceram até hoje. A evangelista continuou chorando por um período de mais ou menos 2 minutos. Depois, jogou a cabeça para trás. Ali estava ela, a alguns passos de mim, com os olhos chamejantes. Estava viva. Naquele momento, ela mostrou uma ousadia que eu nunca vira em outra pessoa. Apontou com o dedo em riste, com um enorme poder e emoção e até mesmo sofrimento. Se o próprio diabo estivesse lá, ela o teria derrubado com um simples golpe. Foi um instante de incrível dimensão. Ainda soluçando, Kathleen olhou para a audiência e disse em agonia: por favor. Ela pareceu esticar a palavra: por favor, não entristeçam o Espírito Santo. Ela suplicava. Se você puder imaginar uma mãe rogando ao assassino que não mate seu bebê, terá uma ideia do quadro. Ela pedia e suplicava: por favor, soluçou, não entristeçam o Espírito Santo. Até hoje me lembro dos olhos dela. Era como se olhassem direto para mim.
Quando disse isso, um alfinete poderia ter caído no chão e você o ouviria. Eu tinha medo até de respirar. Não movi um músculo. Agarrei-me ao banco, à minha frente, pensando no que virá a seguir. Ela disse então: vocês não compreendem? Ele é tudo o que eu tenho. Pensei comigo mesmo: do que ela está falando? Sua súplica apaixonada continuou e disse: por favor, não magoe, não o magoe. Ele é tudo o que eu tenho. Não magoem o meu amado. Jamais esquecerei essas palavras. Posso lembrar ainda como sua respiração ofegava ao pronunciá-las. O pastor de minha igreja falava sobre o Espírito Santo, mas não dessa forma. Suas referências estavam ligadas aos dons, línguas ou profecia, e não à ideia de ser o meu mais íntimo, mais pessoal e mais amado amigo. Kathryn Kuhlman estava falando de uma pessoa que era mais real do que você ou eu. Ela apontou então o seu longo dedo para mim e disse com grande clareza: ele é mais real do que qualquer coisa neste mundo. Eu preciso conseguir isso. Quando ela olhou para mim e proferiu essas palavras, algo me agarrou literalmente por dentro. Gritei dizendo: eu preciso conseguir isso. Eu, na verdade, pensava que todos naquele culto deveriam estar sentindo a mesma coisa. Mas Deus trata conosco individualmente, e penso que aquele culto foi só para mim. Peço que compreenda que, por ser um cristão novo, eu não entendi absolutamente o que estava acontecendo naquele culto, mas não podia negar a realidade e o poder que sentia. Ao terminar o culto, olhei para a evangelista e vi o que me pareceu uma névoa ao redor dela e sobre ela. A princípio eu julguei que os meus olhos estavam me pregando peças, mas a névoa continuava e o meu rosto brilhava luminoso através da mesma. Não acredito de modo algum que Deus estava tentando glorificar a senhorita Kuhlman, mas creio que ele usou esse culto para revelar o seu poder para mim. Quando o culto acabou, a multidão saiu, mas eu não queria me mover. Eu chegara correndo, mas agora só desejava ficar sentado e refletir sobre os acontecimentos. O que sentia naquele prédio fora algo que a minha vida não me oferecia. Eu tinha certeza de que, ao voltar para casa, a perseguição ia continuar. Minha autoimagem já estava praticamente destruída por causa do meu problema de fala. Mesmo quando criança, nas escolas católicas, minha gagueira me isolava. Não entendo quase ninguém com quem conversar. Ou melhor, não tenho quase ninguém com quem conversar. Não fiz também muitos amigos após me tornar cristão. Como conhecer novas pessoas se tinha dificuldade em comunicar-me? Eu não queria, então, que aquilo que encontrara em Pittsburgh me deixasse. Tudo o que tinha na vida era Jesus, e nada mais, em minha experiência, importava muito. Meu futuro era incerto. Minha família tinha praticamente virado as costas para mim. Eu sabia que me amavam, mas minha decisão de servir a Cristo havia aberto entre nós um abismo intransponível. Permaneci sentado. Afinal de contas, quem quer ir para o inferno depois de haver estado no céu? Mas não havia escola. O ônibus estava à espera e eu não tinha de partir. Parei na porta de trás da igreja para um último olhar, pensando: o que ela queria dizer? O que estava dizendo quando falou sobre o Espírito Santo? No caminho de volta para Toronto, eu retornava sempre ao mesmo pensamento. Não sei o que ela queria dizer. Cheguei até a perguntar para algumas pessoas no ônibus. Não souberam me informar
porque também não haviam entendido. Não é preciso dizer que cheguei em casa exausto, por ter dormido pouco, por causa das horas de viagem e de uma experiência espiritual comparável a uma montanha russa. Meu corpo estava pronto para descansar. Não consegui, porém, conciliar o sono. Meu corpo estava moído até os ossos. Mas meu espírito continuava vibrando, como se houvesse uma série de vulcões explodindo dentro de mim ininterruptamente. Conhecendo a presença de Deus. Quem está me puxando? Deitado em minha cama, eu sentia que como se alguém estivesse me puxando para fora do colchão e me fazendo ajoelhar. Era uma sensação estranha, mas eu a sentia com tanta força que não podia resistir. Ali estava eu, na escuridão do quarto de joelhos. Deus ainda não acabara de lidar comigo e eu respondi à sua orientação. Eu sabia o que queria, ou o que ele queria dizer, mas não sabia como fazer a minha petição. Eu queria aquilo que a evangelista de Pittsburgh tinha. Pensei, quero o que Kathryn Kuhlman tem. Eu queria isso com cada átomo e fibra de mim. Estava faminto por aquilo de que ela falara, embora não tivesse uma compreensão clara do que era. É verdade, eu sabia o que queria dizer, mas não dizia ou não sabia como dizê-lo. Decidi então pedir da única maneira que sabia, em minhas próprias palavras, com toda a simplicidade. Eu queria me dirigir ao Espírito Santo, embora jamais tivesse feito isso antes. Pensei, será que estou fazendo certo? Afinal de contas, eu nunca tinha falado com o Espírito Santo. Nunca julgara que fosse uma pessoa a qual pudesse me dirigir. Não sabia como começar a oração, mas sabia o que sentia por dentro. Tudo o que queria era conhecê-lo, da maneira como ela o conhecia. Foi assim que orei. Espírito Santo, Kathryn Kuhlman diz que tu és amigo dela. Continuei lentamente. Acho que não te conheço. Eu pensava antes que te conhecia, mas depois dessa reunião compreendo que estava errado. Acho que não te conheço mesmo. A seguir, como uma criança, com as mãos levantadas, perguntei, posso conhecer-te? Posso realmente conhecer-te? Fiquei imaginando, estou falando direito? Será que posso falar desse modo com o Espírito Santo? Depois pensei, se for sincero, Deus irá me mostrar se estou certo ou errado. Se Kathryn estava enganada, eu queria saber. Depois que falei com o Espírito Santo, nada pareceu acontecer. Comecei a questionar. Haverá realmente uma experiência de um encontro com o Espírito Santo? Isso pode ocorrer de verdade? Meus olhos estavam fechados. Em seguida, como sob a ação de um choque elétrico, meu corpo começou a vibrar. Exatamente como acontecera nas 2 horas em que esperei para entrar na igreja. Era o mesmo tremor que senti por mais de 1 hora lá dentro. Ele voltara e eu pensei, está acontecendo de novo. Mas dessa vez não havia gente em volta, nem roupas pesadas. Eu estava de pijama, em meu quarto aquecido, vibrando dos pés à cabeça. Tive medo de abrir os olhos. Parecia que tudo o que acontecera naquela reunião tinha se combinado naquele momento único. Eu estava tremendo, mas senti de novo o cobertor quente do poder de Deus me envolvendo inteirinho. Senti como se tivesse sido transportado para o céu. É claro que não fui, mas acredito sinceramente que o céu não possa ser melhor do que aquilo. De fato, pensei, se abrir os olhos, vou estar em Pittsburgh ou dentro dos portões de pérolas.
abri os olhos depois de algum tempo e, para minha surpresa, continuava no meu velho quarto. O mesmo chão, o mesmo pijama, embora ainda vibrasse com o poder do Espírito de Deus. Quando finalmente consegui dormir naquela noite, ainda não tinha noção do que se iniciava em minha vida. Minhas primeiras palavras. Bem cedo de manhã. No dia seguinte, eu estava completamente desperto e não podia esperar mais para falar com meu amigo recém-encontrado. Estas foram as primeiras palavras que saíram da minha boca. Bom dia, Espírito Santo. No momento em que as pronunciei, a atmosfera gloriosa voltou ao meu quarto. Esta vez, porém, eu não estava vibrando, nem tremendo. Tudo que senti foi o envolvimento da sua presença. No instante em que disse, bom dia, Espírito Santo, soube que ele estava presente comigo no quarto. Eu não só fui cheio do Espírito naquela manhã, mas também recebi da sua plenitude cada vez que passei também mais tempo em oração. Estou me referindo a algo além do falar em línguas. Eu falava em língua celestial, mas era muito mais do que isso. O Espírito Santo se tornou real. Ele veio a ser meu amigo, meu companheiro, meu conselheiro. A primeira coisa que fiz naquela manhã foi abrir a Bíblia. Queria ter certeza. Quando abri a palavra, fiquei certo de que ele estava ali comigo, como se estivesse sentado junto a mim. Não vi o seu rosto ou semblante, mas sabia que estava ali. E comecei a conhecer a sua personalidade. A partir daquele dia, a Bíblia passou a ter uma dimensão inteiramente nova. Eu dizia, Espírito Santo, mostre isso para mim na palavra. Eu queria saber por que ele tinha vindo e ele me levou a essa passagem. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Quando perguntei por que ele queria ser meu amigo, ele me guiou até as palavras de Paulo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A Bíblia ganhou vida. Eu jamais compreendera realmente o impacto deste trecho. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Ele confirmou repetidamente na palavra o que estava operando em minha vida, por mais de 8 horas naquele primeiro dia, e depois, dia após dia, passei a conhecê-lo cada vez mais. Minha vida de oração começou a mudar. Agora, eu disse, Espírito Santo, desde que tu conheces tão bem o Pai, quer me ensinar a orar? E quando comecei a orar, cheguei ao ponto em que o Pai tornou-se de repente mais real do que nunca antes. Era como se alguém tivesse aberto uma porta e dito, ei-lo aqui. Meu mestre, meu guia. A certeza da paternidade de Deus veio a ficar cada vez mais clara. Isso não aconteceu com a leitura de um livro, nem seguindo uma fórmula A, B, C, mas pedindo para o Espírito Santo abrir a palavra para mim. E ele fez isso. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículos 14 e 15. Comecei a compreender tudo
o que Jesus disse sobre o Espírito Santo. Ele era meu consolador, meu mestre, meu guia. Compreendi pela primeira vez o que Jesus queria dizer quando ordenou aos discípulos: sigam. De outra feita, ele disse: não me sigam, porque vocês não podem ir aonde eu vou. E prosseguiu: mas o Espírito Santo guiará vocês. Qual a intenção de Jesus? Cristo estava dando a eles outro líder, outra pessoa a quem seguir. Minha pesquisa das Escrituras continuou dia após dia, durante semanas, até que todas as minhas perguntas tivessem sido respondidas. No decorrer desse tempo, eu tinha passado a conhecer melhor o Espírito Santo, e essa comunhão não foi interrompida até hoje. Compreendi que ele estava bem aqui, junto de mim. Minha vida inteira se transformou. Acredito que isso acontecerá com a sua também. Quando me levantei hoje, eu repeti: bom dia, Espírito Santo.